Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing, host do Podcastu, e hoje eu estou aqui com uma profissional diferente, uma profissional que está numa área que a gente ainda não trouxe ninguém. Nossa primeira cerimonialista, Michele Fraga. Muito prazer em ter você aqui, muito obrigado pela visita. Eu sou muito grato em receber cada pessoa que vem aqui. E Michele, começa contando pra gente um pouquinho da sua história de vida, começa se apresentando, contando um pouquinho sobre você, pra gente te conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, eu queria te agradecer também pelo convite. Foi difícil a gente conseguir uma data, mas a gente conseguiu, isso que importa. Eu digo que eu sou cerimonialista por vocação, porque eu me recordo do meu primeiro evento, eu tinha 13 anos e eu ainda nem sabia que existia essa profissão. Então, era automático para mim, as coisas funcionavam de forma automática. E qual é esse primeiro evento? Foi um casamento de uma vizinha. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Então, eu via as pessoas tentando fazer alguma coisa, por menor que fosse, e eu estava sempre ali ajudando, desde a escola, da igreja. E essa vizinha estava organizando festa bem simples, né? Antigamente, as festas elas eram nas casas, né? Aquelas festas com aqueles bolos gigantes, né? Mas tinha essa vontade de comemoração. E eu me peguei ajudando, dando dicas, auxiliando em lembrancinhas. Era muito comum essa questão, essa obrigatoriedade, era praticamente obrigatório ter lembrancinha em casamentos, hoje nem tanto mais. E aí eu comecei a ajudar. Muitos anos se passaram e eu comecei a ser chamada sempre para esse lugar de ajudar em eventos, ajudar pessoas. Mas até então eu estava presa ao CLT, aquele medo de você trocar o certo pelo duvidoso, né? Sim. Isso há um tempo atrás era ainda muito mais difícil do que hoje, né? As coisas elas evoluíram muito rápido. Depois da pandemia, mais rápido ainda, principalmente nessa área que eu atuo. E aí foi depois de muito tempo, em 2010, eu tinha 31. O primeiro evento que eu me recordo, eu tinha 13. Com 31, eu resolvi, eu falei, não, agora eu preciso me dedicar ao que eu sempre gostei, ao que as coisas automaticamente me levavam para esse lugar, por mais que eu estivesse atuando em empresas diferentes. Eu atuei em várias empresas aqui da cidade de Cachoeiras, porque eu sou de Cachoeiras, né? Eu nasci em Cachoeiras, embora eu já tenha morado em outras cidades e estados, eu sou de Cachoeiras do Macacu. Eu vou, mas eu volto. Eu falei, agora sim, agora eu vou largar o CLT, abrir o meu CNPJ e me dedicar inteiramente a isso. Entendi. Até então, na época, existia uma profissional que fazia um trabalho similar, mas eu quis trazer um pouco mais. Eu quis poder oferecer um leque ainda maior de possibilidades no mercado de eventos. Eu digo que eu desbravei Mata Virgem. Imagino, aqui em Cachoeiras, porque se hoje as pessoas ainda não sabem o que é cerimonialista, muita gente confunde o celebrante com o cerimonialista, muita gente pergunta o que você faz. Você tirar essa dúvida também. Você explica essa diferenciação pra gente, terminando. O celebrante celebra. E o assessor, o cerimonialista, ele assessora todo o evento. O celebrante nada mais do que celebra a sua cerimônia de casamento. Ele é como um pastor, como um padre. Ele faz o rito ali do casamento, da cerimônia. O assessor não. O assessor, geralmente, ele está com a noiva pelo menos um ano, organizando tudo aquilo que você vê. Tudo aquilo que você viu no casamento, da cadeira, a decoração do banheiro, ao cardápio, a música que está tocando, a pessoa que está na portaria, ao estacionamento. Tudo isso foi visto previamente com o assessor. Entendi. Então, o assessor, ele assessora e organiza todo o evento. Anda lado a lado, sabe? Sim. Entende o que você gosta, entende o que faz sentido, mas baseado nos seus gostos, nos seus desejos, entra aí uma parte técnica, uma parte de segurança, uma experiência daquilo que funciona. Porque nem sempre aquilo que você chega me pedindo é o ideal. Vai se encaixar, né? E aí eu sou obrigada a falar, Igor, talvez dessa forma não vai funcionar por esse motivo.
Entendi. Não vou simplesmente dizer para você, não, Não é simplesmente isso não. uma negativa. Assim, né? Isso não. Solta. Eu vou te dizer o porquê disso não. Ou às vezes, como por exemplo, eventos ao ar livre. Sim. É lindo, Acho maravilhoso. Principalmente quando a gente vê um vídeo, né? Um filme na Netflix, na praia. Coisas todas. sem vento, a onda tá certinha, a extensão de areia tá maravilhosa, não tem nenhuma pessoa passando de biquíni. Uhum. Na vida real não é bem assim. Não é bem assim. Aquela praia foi fechada para aquela gravação, Não. aquela cena específica. Mas para casar não pode fechar. Casar não pode, não tem como. Tem praias que nem pode, na maioria das vezes você assim, precisa... Falando em casamentos assim, qual foi um casamento curioso que você já fez num lugar curioso? Tem alguma coisa assim, diferente? Olha, hoje a gente já meio que acha tudo normal. Tá mais normalizado. Isso, mas antigamente, né, quando chegava assim a possibilidade, eu quero casar no pé de uma cachoeira, eu quero casar numa praia deserta, eu quero casar num sítio lá no topo do morro que nem luz elétrica tem. Essas coisas, antes você ficava um pouco assustado. Hoje você já passa todos os prós e contras. Sim. Algumas noivas desistem. Entendi. Porque os contras acabam sendo consideráveis. Sim. O custo acaba sendo mais elevado, né? Quando há um deslocamento, por exemplo, a praia. A praia, além de você precisar de uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente, existem praias que você não pode fechar o espaço, você não pode impedir que nenhum banhista circule. Você precisa de gerador, você precisa estudar tábua de maré, você precisa considerar a época do ano, até mesmo para o fluxo de pessoas circulando. Sim. Se é um período chuvoso ou não, se é um período que tem mais vento ou não. Cabo Frio, por exemplo, região dos lagos, por exemplo, nesse período de agosto e setembro é impossível, esquece. Nada vai funcionar. A gravação, por melhores microfones que existem hoje, não vão ser. Sem condição. Mas, assim, o primeiro casamento que eu fiz na praia, a gente era tudo muito novo. Como meu marido é militar, da Marinha do Brasil, então ele já me deu um suporte relacionado a essa questão de maré, extensão de areia. A gente foi estudar a praia, verificar qual era a praia melhor, que tinha um pôr do sol, que ela queria o pôr do sol. Nem todas as praias têm pôr do sol. Algumas nascem o sol, né? E outras têm o pôr do sol. E aí a gente chegou no horário do casamento e eu disse para a noiva, você não pode atrasar. Porque se você atrasar, porque ela queria conciliar o término do casamento com o pôr do sol. Mas a gente não deveria desconsiderar a maré. E aí eu disse para ela, para as coisas funcionarem, você precisa começar nesse horário. A gente tem uma margem de 5 minutos só. Sim. Senão, a maré vai subir. A gente já e aí ela atrasou 25 minutos. Então, durante os votos, a água já estava quase no joelho dela. Uau! As pessoas levaram de boa, porque foi orientado que fossem com roupas mais leves, que fossem descalços. Mas dá uma adrenalina, né? Dá um frio na barriga. Os equipamentos, as coisas. Sim, a parte elétrica toda o também. O celebrante olhava pra mim assim, tipo, o que eu faço? E eu só fazia continua, né? Vai. Aquele gesto continua, o que puder acelerar, acelera, o que não puder, vamos seguir. No final, todo mundo riu sobre. Mas que gera uma aceleração. Gera um friozinho na barriga. Gera. E é aquela história que nós estávamos falando, né? A pessoa vai procurar um culpado. Sim. Ela nunca vai pensar que a noiva atrasou. Ah, não, foi pela culpa da noiva. Não, talvez a cerimonialista não tenha calculado corretamente. Uma coisa que eu sempre penso, né? Eu não consigo não pensar nessa pergunta. O que te levou a ser cerimonialista? Como eu disse, as coisas me levaram. Eu sempre me vi nesse lugar. Mas eu ainda não tinha me dado conta. Até que chegou uma pessoa e disse assim pra mim, até quando você vai deixar o seu talento de lado, se dedicar sempre à empresa da outra pessoa? E aquilo martelou na minha cabeça por um tempo, mas eu ainda não conseguia, mesmo ligada nos eventos,
mesmo atuando em eventos em paralelo, ajudando amigos, ajudando vizinhos, ajudando a igreja, escola, eu não conseguia ainda ver que aquilo era uma profissão. Entendi. E que aquilo fazia parte realmente da minha missão. Uhum. Pode parecer clichê essa fala de missão, mas quando você se vê sempre voltando para o mesmo lugar, algumas pessoas chamam de dom. E você consegue, assim, entender o que fez a sua ficha cair? Foi só alguém falando com você? O que você começou a pensar? Como que você começou a ver isso como negócio? O que fez você pensar? Foi a organização do meu casamento. Eu ia te perguntar isso também, se você organizou o seu próprio casamento. Organizei meu próprio casamento, organizei tudo. E aí eu falei assim, pronto, mas no dia eu vou precisar de alguém. Naquela época eu não tinha equipes de assessores, né? Como eu disse, eu desbravei Mata Virgem. Então era tudo muito inicial. E aí eu chamei uma amiga, que foi a Débora, e eu falei pra ela, Débora, é isso aqui. Eu entreguei pra ela um cronograma, minuciosamente. Falei pra ela, só segue isso, por favor. E aí ela, tudo bem. E seguiu, as coisas fluíram, eu fui pra lua de mel. Estando na lua de mel, eu mandei mensagem para um amigo que já era do segmento de eventos. Entendi. E falei, a partir de hoje eu entendi. Existe uma profissão para aquilo que eu já fazia. Você precisou fazer o seu casamento. E aí eu trabalhava numa empresa, pedi demissão assim que eu voltei da lua de mel. Fui ali na prefeitura na época, abri meu CNPJ. Que legal. Era uma salinha dentro da prefeitura. Abri meu CNPJ e falei, pronto. A partir de hoje, eu sou Michele Fraga, cerimonialista. Que legal. Mas demorou. Eu demorei a entender. Eu via, mas não queria ver. Não sei se era o medo de trocar o entre aspas, certo pelo duvidoso, né? Mas fluiu tão bem. Foi tão rápido. Foi bom. Embora tenha sido difícil, porque a frase eu estou no mercado há mais de 20 anos, quem é você? Eu ouvi diversas vezes. Porque o cerimonial, ele tem o papel de organizar. Desde aquele primeiro momento onde a noiva ainda não entende o que ela quer, ela vê uma foto. E como você vê essa xícara? Você não conhece o processo da produção dessa xícara. A escolha do material, a forma dela, depois a pintura, depois a personalização, que tem aqui a sua logo. A gente não sabe, a gente olha e fala, bonito, quero uma. Sim. E muitas vezes a noiva ou o noivo, quando chega para solicitar um orçamento, ela tá te pedindo coisas que muitas das vezes ela não sabe o processo daquela coisa para aquela coisa funcionar. Entendi. Ela não sabe se realmente aquela coisa é compatível para o tipo de evento que ela quer, para o orçamento que ela determinou para gastar. Então eu via muitos fornecedores com medo de perder o contrato, dizendo ok. Mas ok para aquelas coisas que a gente sabia que não iria funcionar. E aí, no dia do evento, a frase era, não deu. E aí chegava eu, a cerimonialista. Tá, mas beleza, vamos fazer essa xícara. Mas com orçamento X, você consegue fazer dessa forma e dessa forma e nos entregar dessa forma? Aí a pessoa se incomodava, né? Porque era como se eu estivesse confrontando. E a minha ideia não era essa, nunca foi. A ideia do assessor nunca é confrontar ninguém, mas trazer realmente segurança. Um ponto importantíssimo da segurança foi que quando eu comecei, ninguém tinha contrato. Ninguém tinha contrato. Você anotava numa folhinha de caderno a data do seu evento, o preço que você pagou e mais ou menos aquilo que ia ter. Não existia uma relação de decoração, não. Eu fechei a decoração do meu casamento, mas tem o quê? Não sei, eu fechei com a fulana e a decoração. Não, eu só escolhi que vai ser azul e branco. Tá. Qual azul? Eu sempre entendi.
E uma outra coisa que eu começo a pensar, né, é que você chegou no momento como cerimonialista. Você se viu como cerimonialista, viu isso como uma carreira. E a partir de que momento que você começou a pensar sobre a valorização como profissional nisso? Porque parece que toda carreira como profissional independente, autônomo, como você começou, parece que demora para ter um pouco de valorização. E como que você começou a ver os fatores que faziam a valorização de um cerimonialista? Estranho dizer, mas eu já comecei assim. Porque eu já comecei preparada para aquilo, porque aquilo já era natural em mim. Entendi. Então, desde as outras empresas que eu trabalhei, como vendedora, como assistente administrativo, né, como assessora, eu já trabalhei como assessora, né, de uma pessoa que precisava de todo aquele aparato, seja da vida pessoal, da vida profissional. Então, era natural eu saber o valor daquilo ali. Eu cheguei apresentando uma proposta diferente. Achar cursos naquela época era dificílimo. Hoje você pergunta para a inteligência artificial, ela te responde tudo. Você cria uma logo pela inteligência. Antigamente não, você precisava encontrar um profissional. Se hoje é difícil, imagine antes. Exatamente, a gente estava falando disso agora há pouco. Mais cedo. Precisar, para a pessoa captar a sua essência. Eu sempre busquei a minha essência. Quem é Michele Fraga? Eu nunca fui Ctrl+C, Ctrl+V. Nunca. Quem me conhece vai poder te dizer isso. Eu sempre busquei, pelo contrário. Eu sempre fui aquela pessoa que, se estivessem usando azul, eu ia usar o branco. Eu nunca me enquadrava no que todo mundo estava fazendo. As tendências, assim, de certa forma? Em tudo. Seja relacionado à moda e até hoje. Seja relacionado a, por exemplo, hoje, em relação a marketing. Eu já fiz diversos cursos de marketing em vários lugares presenciais antes da pandemia. Eu ia para São Paulo pelo menos 4 vezes ao ano para fazer cursos. Fiz vários tipos de imersões, vários encontros. Eu conheço, não vou dizer tudo, porque o marketing mudou agora alguma coisa, né? Enquanto a gente estava aqui, mudou. Enquanto a gente está falando, já mudou alguma coisa. Então não vou dizer que eu conheço tudo, mas eu conheço muito. Algumas coisas eu acho que faz super sentido, por exemplo, para sua empresa. Mas para mim não. Sim. Então eu não quero simplesmente fazer porque é a trend do momento, porque vai gerar visualização, porque vai gerar engajamento. Eu prefiro ficar com o meu engajamento aqui do que fazer aquilo dali que não é compatível comigo, que não é para mim. Eu assessoro algumas empresas do mercado de eventos, que eu também não faço só casamento, né? Eu assessoro empresas também, eu também dou mentoria para empresas. E eu ajudo elas a fazerem, inclusive, as trends. Para elas fazem sentido em alguns momentos, nem todas, algumas fazem. Para mim, não. Então, eu não sigo o fluxo. Sabe? Sim. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, talvez por essa postura de eu ser autêntica, de eu ser verdadeira. Eu já perdi muito cliente, por falar a verdade. Como que, para você, como cerimonialista, perdeu o cliente durante o processo de planejamento? No começo, é uma noite... A primeira vez, foi uma noite sem dormir. Você fica se perguntando onde eu errei, por que eu perdi. Mas depois... eu não quero usar a palavra livramento, mas é porque não faz sentido. Talvez eu tenha feito uma propaganda errada, um marketing errado, e eu atraí um público que não era meu. E não tem nada de errado nisso. É por isso que eu gosto sempre de ter conexões com outros profissionais. Eu comecei a dar o curso, o Profissão Cerimonialista, em 2017, quando eu fui embora do estado. Quando eu fui embora de Cachoeira de Macacu, fui morar em Santa Catarina. E aí as pessoas me procuravam e eu falava, não posso fazer porque eu vou estar no sul. Você tem alguém para indicar? E eu falava, não. E aquilo me incomodava porque parecia uma soberba. Tipo, eu não estou confiando no trabalho de ninguém. Mas quando você indica, você assina literalmente embaixo daquele contrato. Sim. Eu precisava conhecer.
Eu precisava confiar. Afinal de contas, é um sonho. É uma coisa que a cerimonialista, né, ao meu ver, é uma coisa que você tem que ter uma experiência quase que de participar de um evento daquela pessoa para saber o que ela consegue entregar. Entender Que é difícil, quem é o público entendeu? dela também. Eu não posso simplesmente pegar um nome e sair indicando para todo mundo que entra em contato comigo. Até porque eu posso ter atraído um cliente que também não é meu. Sim, super normal. Né? Então, como é que eu vou indicar uma pessoa, todas as pessoas que chegam para todo mundo? E aí eu criei o Profissão Cerimonialista, que é o curso onde eu formo novos cerimoniais, né? Várias alunas estão aí no mercado, graças a Deus, fazendo sucesso. Até aqui na região de Cachoeiras a gente tem algumas pessoas. Na região dos Lagos eu tenho várias pessoas fazendo sucesso. Na Grande Rio eu tenho várias pessoas fazendo sucesso. Sucesso. Se você for olhar hoje, tem muito mais seguidores do que eu no Instagram. Que incrível. Se quer dizer que Instagram é referência. É referência, mas enfim, faz sucesso. Consegue atrair, consegue vender. Tá com um evento ali toda semana. E eu fico muito honrada e muito feliz. Talvez eu não tenha sido o único curso daquela pessoa, mas eu fui o primeiro de muitas. Eu incentivei, eu ajudei. Eu ouvia de alunas, você acha que isso é pra mim? Você acha que eu consigo? Eu acho que se você se dedicar, você consegue. Primeiro você precisa gostar. Sim. Primeiro precisa fazer sentido. Porque engana-se quem que acha que o cerimonial é aquela pessoa que bota um terninho preto e trabalha numa festa no final de semana, come bem, bebe bem. Não. A gente assessora um casal pelo menos um ano. Sim. Pelo menos um ano. Geralmente 1 ano e meio. É um processo longo. Bem longo. São 365 dias no ano. Sim. E como que é sua relação de contato com a pessoa que você está assessorando? Como que você faz para manter contato durante tanto tempo? E também, qual que é o ritmo disso? Porque tem que ser ponderado também, né? Falar de mais, falar de menos. Como que você varia isso também, se você varia isso de cliente para cliente? Houve um amadurecimento. No começo era Facebook, não existia nem Instagram. Verdade. Você pegou só Facebook? Peguei, né? Você não é dessa geração. Orkut. Eu cheguei muito cedo na rede social. Desde muito novinho. Porque eu sempre fui muito tecnológico. Eu já escrevia, fazia conta, falava... com 6 anos eu já falava inglês. Então eu sempre fui muito pra frente. 4 anos eu já falava, escrevia, nadava, corria e usava computador. Então assim, eu venho de uma época que a comunicação não era tão fácil como é hoje. Então, eram ligações mesmo de 1h30. E as ligações também não eram baratas, como hoje, praticamente gratuitas. E houve, sim, épocas de eu ter que responder noivas 2 horas da manhã, no domingo. E aí chegou num momento que eu comecei a ficar preocupada com aquilo. Porque peraí, eu preciso separar. Eu não tenho só essa empresa, eu sempre fui uma pessoa que gosto de empreender, então eu tenho uns leques, né? Como eu te falei, eu apresentei hoje, eu tenho também uma empresa de bolos caseiros aqui em Cachoeiras de Macacu, então você pode, bolo caseiro com cerimonialista, para mim faz sentido. E tá dando super certo. Então eu comecei peraí, eu preciso dosar. Mas aí a maturidade me trouxe os clientes que realmente faziam sentido. Automaticamente tudo se encaixou. Sim, entendi. Quando você fecha com medo de perder cliente, quando você fecha pelo valor, você acaba trazendo essas consequências de talvez uma falta de respeito em relação ao horário do outro. Eu posso... Talvez isso... Talvez não seja por maldade, é por ansiedade mesmo. A mulher é ansiosa, né? Eu cheguei aqui falando sobre isso. Mulher é ansiosa, mulher é agitada. Então, é o medo, a insegurança, ouviu alguém falar. Hoje, por exemplo, é muito comum eu receber mensagens no direct num final de semana. Isso não quer dizer que eu tenha que responder. Eu geralmente respondo quando eu vejo. Por quê? Viu um evento, já me encaminha... Naquele momento, já me encaminha perguntando, e isso aqui, o que é? Isso aqui dessa forma funciona?
isso aqui não funciona, sabe? Essas coisas ainda é comum acontecer, mas hoje toda assessoria é feita com auxílio de um aplicativo. Bacana. Então a gente está conectado 24 horas de uma certa forma, independente de onde você estiver. Aquele aplicativo pode ser atualizado pela noiva, pelo noivo, e por quem mais ela quiser dar o acesso, por mim. Então existe essa comunicação sem invadir o espaço do outro, sabe? Entendi. Uma comunicação um pouco invasiva, porque fica dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo. Boa parte das informações. Porque às vezes você tá na estrada, você viu alguma coisa, você lembrou, aí você fala, poxa, mas é domingo, não quero mandar, é domingo 6 horas da manhã, não vou mandar mensagem. Vai lá no aplicativo, coloca um tópico, cria uma tarefa. Pronto. E tá tudo bem, tá tudo certo. Aquilo vai entrar dentro do processo de atendimento. Exato. Tanto para você quanto para ela. É isso. Eu sempre falo, não deixe de fazer isso. Porque às vezes você vê, aí você fala, ai, é domingo 6 horas da manhã, não vou mandar mensagem. Aí você esquece. Aí quando você vai lembrar daquilo assim, de novo... Eu mando mensagem, mas se for, tipo, sábado de noite, 10 horas da noite, eu falo assim, ó, não precisa responder, tá bom? Só tô mandando, porque eu sou muito... vai que eu não esqueço, só pra não esquecer. Não, eu, por exemplo, em relação ao domingo, eu organizo minha semana muito no domingo. Tem um momento ali do meu domingo que eu organizo a minha semana. Então, é comum eu mandar uma mensagem, mas essa frase não precisa responder, ela é clássica. Entendi. Eu também faço isso um pouco pra não perder o ritmo também. Às vezes eu tô ali no pensamento, já vou mandar mensagem aqui, já vou deixar pronto. Sim. Entendeu? E depois eu sigo a vida. Quando eu vejo que eu tô invadindo muito o horário da pessoa, até menciono, olha, não precisa responder agora, tá? Fica à vontade. E assim, 10 horas da noite num sábado, num domingo, não tô querendo invadir o horário da pessoa. Mas assim, você falando em protocolos e tudo mais, eu penso em regras para um evento bem sucedido. Como que você visualiza que um evento tenha protocolos, regras para funcionar bem? Para ser bem feito mesmo. A gente pode falar em protocolos e regras em 2 pontos. Primeiro, em relação à infraestrutura mesmo, a segurança do evento. Né? O local, o acesso, se o local possui gerador, se o local possui, por exemplo, água, reserva, se faltar água da rua, né? Se desligarem a água, a gente tem uma reserva. Se cair uma árvore... hoje a cidade ficou toda inteira sem internet, por exemplo. Né? Se cair uma árvore e acabar a energia, a gente consegue trabalhar. A gente tem algum fornecedor que depende de uma internet do local, por exemplo. Essa é uma parte técnica relacionada à segurança que é vista numa visita técnica. Tá? E eu sempre falo que não existe um local bom e um local ruim. Existe um local que funciona para o seu evento e existe um local que não funciona para o seu evento. Baseado no horário, na quantidade de convidados, no que você quer para o evento. Entendi. Né? E existe uma coisa de protocolo, que é o respeito em você receber o convidado, é o convidado ser bem recebido desde o primeiro momento lá de fora, ser orientado se tem ou não estacionamento, né? Ter auxílio para se sentar. Esses são protocolos de boa convivência, né? Se tá calor, ter logo uma água para oferecer. Não, o buffet só vai começar a tal hora. Não, isso é horrível, né? Muitas vezes os convidados vêm de longe, mulher vai cedo para o salão, vai se preparar, então mal almoçou, dependendo do horário do casamento. Hoje os casamentos estão acontecendo muito 3 horas, 3h30. Muita gente foi para lá sem almoçar. Faz sentido. Porque é uma logística muito grande. Então, pensar nesse cuidado, nessa atenção de você poder oferecer algo ao convidado, né? Se ele vai ser direcionado para o local da cerimônia, se é um local que tem mosquito, vamos oferecer um repelente. Se está muito calor, vamos oferecer um leque. Se não tem nada ali para gerar uma sombra, que tal uma sombrinha bonitinha que faça sentido ali com o layout, que geralmente os casamentos que acontecem ao ar livre, na natureza, combinam com esse estilo, né? Então, existe a parte técnica de funcionamento e existe um protocolo ali de bem-estar, de funcionamento. Se a cerimônia, por exemplo, vai ter na cerimônia a entrada do noivo, juntamente com seu pai, juntamente com a sua mãe. Eu preciso de um espaço para 3 pessoas confortavelmente. Se a noiva tem um vestido mega princesa, eu já tenho que considerar 2 pessoas ali. Mais o pai, mais a mãe, o meu protocolo me diz que eu preciso ter uma nave, uma passarela, uma passagem que caiba. Eu não posso deixar os noivos passarem super apertados ali.
né? O noivo à frente, os pais atrás, isso não vai funcionar, as coisas precisam funcionar. Então, ao meu ver, o protocolo principal é isso. Entendi. É você fazer as coisas funcionar. Existem os protocolos de o lado que entra a noiva, o lado que entra a mãe da noiva, quem senta de qual lado, de quem fica de... Existe. Que são baseados em culturas, em tradições, que se você for buscar a fundo, não tem nada dizendo ali obrigatoriamente. Né? A gente segue muitas tradições que até hoje, se você vê os casamentos dos príncipes, você vai ver que muitas coisas são o lado, por exemplo, que o noivo fica do lado direito no altar, porque antigamente os homens portavam espada. Sim. Eles precisavam conseguir sacar a espada. Então, ele precisava que a mão ficasse livre para isso. Sim. Hoje, eles não usam mais espada. Se eles quiserem estar, por algum motivo, do lado oposto, eu não vou ser a pessoa que você compra. Eu vou orientar. Olha, existe um protocolo hoje, uma regra de etiqueta, que orienta que seja dessa forma. Mas funciona para você? Eu lembro que quando eu fiz um curso lá em 2010, hoje com o mestre dos cerimonialistas, que é o Roberto Cohen, que é podemos dizer, o mais conhecido do mundo? Do mundo, porque ele está em todos os países. Ele citou um casamento de uma atriz famosa, que o pai, ele tinha teve um AVC recentemente, então ele tinha uma parte do corpo que era meio paralisada. Entendi. Por consequência disso, a noiva entrou do lado oposto, que geralmente entra, para poder apoiar o pai. Porque o outro lado, o pai tinha mais sustentação. Entendi. Nossa, ele foi, assim, criticado absurdamente por todo o canal de imprensa, porque a atriz famosa, e era uma atriz, entrou do lado errado. Entendi. Mas onde está escrito que obrigatoriamente funcionou para eles ali? Sim. Era uma questão de saúde, era uma questão de conforto, era uma questão de que ela queria que o pai dela entrasse, mesmo o pai debilitado. E isso precisa ter esse olhar, né? É muito comum hoje, eu digo por mim, tá? O meu olhar é muito clínico. De quando eu vejo, mas por que isso aqui tá desse lado? Mas por que é normal nosso, é natural? Mas a gente tem que sempre, antes de criticar, tentar entender. Quando você me disse que faz treinamentos, que dá aulas sobre isso, o que você fala para uma menina que está começando, ou um homem também que está começando na profissão de cerimonialista? Como que você fala que a pessoa tem que se desenvolver? Quais que seriam os caminhos ou as qualidades que ela tem que se desenvolver para conseguir ser um bom cerimonialista? Para começar, antes de mais nada, você precisa gostar de pessoas. Você precisa saber ouvir as pessoas. Você precisa se colocar no lugar das pessoas. Você precisa respeitar as pessoas. Sem esse pilar, esquece. Você pode falar 5 idiomas, você pode ter diversos cursos, você pode ter diversas graduações que nada vai funcionar. Entendi. Porque se eu não te ouvir, se eu não olhar no teu olho no momento de aflição, que muitas das vezes é... A gente está falando de eventos que custam dinheiro. Sim. E não é pouco. Tem pessoas que têm para aquilo dali. E tem pessoas que estão juntando. Deixando talvez de construir a sua casa para realizar primeiro o momento da festa, do casamento, da cerimônia. Então a gente precisa respeitar. Não importa se o evento é de 10 mil, de 100 mil ou de 1 milhão. A gente precisa respeitar. Mas com 10 mil não dá para fazer uma festa. Então por que você aceitou ser assessor desse evento? E aí eu volto no primeiro ponto. Se você não gostar de gente, se você não saber olhar, ouvir, se colocar no lugar, respeitar o mesmo evento de 10 mil como se fosse um de 1 milhão, você não precisa nem continuar. Você pode até fazer sucesso nas redes sociais, mas você mesmo vai querer parar lá na frente. Não vai funcionar para você. O dinheiro pode até entrar, que entra. É muito fácil. Eu sempre falo para os alunos, com um evento você pagou toda a sua despesa inicial. Do curso, do material necessariamente que você precisa ter para o primeiro evento.
O seu primeiro evento você pagou. Sim. E não é difícil fazer evento. Não é difícil você fechar contrato. Mas precisa entender. Voltamos ao tipo de evento que você quer fazer. Não dá para você pegar com medo de perder, para gerar portfólio, e depois falar para a pessoa, não, mas com esse valor não dá. Entendi. Tá, mas ela desde o primeiro momento ela falou que era aquele valor. Sim. Né? E eu sempre gosto de reforçar que não é sobre quanto a pessoa tem na conta bancária, né? É sobre quanto a pessoa quer investir naquele sonho. Sim. Então, às vezes a pessoa tem quase nada na conta bancária, mas ela está se organizando. Eu já tive noivas que vendeu moto. Imagina. Eu queria o DJ tal, mas o DJ tal, o DJ tal não vai encaixar no seu orçamento, porque senão a gente vai estourar de outra coisa que você pediu, que você quer. Não, então eu vou vender minha moto, mas eu quero o DJ tal. Entendi. Fazia super sentido para ela. Ela estava feliz, realizada. E é isso, a gente tem que se respeitar, ouvir. Eu só falei para ela, tem certeza? Aí ela, não tem, moto depois eu compro outra, eu quase não uso. Eu falei, tudo bem. Às vezes... Então vamos fechar com o DJ que você quer. Entendi. Sabe, valorizar aquele momento também, aquela conquista. Às vezes fechar um docinho, fechar um bem casado é uma conquista para a pessoa. A gente tem que ter. Pra gente é normal, toda hora a gente fecha, todo dia a gente fecha um contrato de bem casado, de docinho. Mas para aquela pessoa, não, é o primeiro. É o único. A gente acredita que seja o único. Então, vamos comemorar, vibrar do nosso jeito, do nosso estilo, tudo bem? Não é para fazer firula. Não é para ser aquilo que você não é. Não é isso. Mas quando a gente gosta de gente, quando a gente escuta, quando a gente se coloca no lugar... Eu casei 2 vezes com o mesmo marido. Ué? Com o mesmo marido. Curioso. Porque nós temos religiões diferentes. Então, primeiro a gente fez uma festa com uma religião. E aí a Igreja Católica, na época, não permitia casamento misto. E 4 anos depois eu consegui receber o sacramento do matrimônio, que eu sou católica e ele é evangélico. Entendi. Então eu fiz 2 festas, eu realizei o meu sonho 2 vezes, e mesmo eu fazendo parte daquilo todo dia, toda semana, fazendo eventos, foi a minha experiência, foi o meu momento, e a gente treme sim, a gente fica nervosa sim, e é tudo o que acontece, é isso aí, noiva é noiva. Você já casou? Não, ainda não. Então vou te dar meu cartãozinho, tá? Já tem cartãozinho, já tem um planner aqui já. Pronto, leva pra sua namorada, noiva. Vou levar. Vamos falar do planner. Vamos falar do planner, aproveitando esse ponto. Me explica como que foi para você construir esse planner e a razão dele existir para noiva. Esse projeto do planner ele veio antes da pandemia. Como a gente sabe, a pandemia ela acelerou muitas coisas. Né? Antes da pandemia, a gente não tinha aplicativo que organizava casamento. Né? E eu vi uma dificuldade de controlar, a verdade foi, eu vi uma dificuldade de controlar a ansiedade da noiva. Porque nós tínhamos deadline, nós tínhamos um cronograma, mas a noiva ainda ficava meio que no escuro do que o que vai vir agora. O que vai vir agora? Né? E existia naquela época diferenças de serviços, que a gente chamava de assessoria total, assessoria parcial, assessoria do dia, que hoje ainda existe em algumas empresas, mas que ao meu ver, não funciona dessa forma, né? E eu falei assim, então, eu sempre entregava para ela um checklist, com várias perguntas. Eu falei, eu quero esse checklist com mais vida. Eu quero esse checklist com essência. Eu quero que a noiva pegue esse planner e consiga entender todo o universo do evento. Não quer dizer que tudo que está ali vai ter no evento dela. Não. Tá? Pode ser que 10% daquilo que está ali ela escolha para o casamento e 90% ela descarte. Ok. Mas ela consegue ter um panorama de tudo que existe. De todas as possibilidades. Que a gente fala que é um mundo, né? É um mundo de possibilidades. Então ela já consegue no primeiro momento ver tudo aquilo e baseado naquilo dizer, não, eu tinha pensado no orçamento X, mas eu vou colocar mais um Y aqui porque eu quero isso, isso, isso e isso. Para mim faz sentido. Já aconteceu, por exemplo, de noivas falarem, eu consigo adiar meu casamento em mais 6 meses, porque com mais 6 meses eu consigo ter mais essa injeção de dinheiro e eu consigo ter o fornecedor que eu quero. Às vezes funciona e às vezes não funciona. Porque quando a gente joga para frente, às vezes a gente tem
aumento de preços, né? Então, existe um estudo que a gente precisa fazer com calma. Não é simplesmente adiar para poder ganhar mais tempo. Pelo contrário, talvez aqueles 6 meses que você ganhou é o que você vai pagar de diferença. Então, principalmente quando muda o ano, imagino, né? A virada de ano. Então, não funciona. Então, aí entra o trabalho do assessor, que precisa gostar de gente, precisa ter paciência. Para não é simplesmente, tudo bem, pode trocar. Não, calma. Vamos lá. Fazer a conta. Vamos fazer matemática aqui? É continha mesmo, de mais e de menos. Vamos ver se vai fazer sentido. Vamos entrar em contato com o fulano, ver se esse ciclano consegue manter o valor. E aí entra também a questão dos meus parceiros, que como eu disse para você, eu não posso deixar de citar 3 pessoas, que são aquelas pessoas que estão com a gente. São aquelas pessoas que nos escutam quando a gente fala, consegue melhorar esse preço? São aquelas pessoas, consegue. Thiago é o cara que, assim, não é que eu não confio em outra pessoa, mas Thiago é o meu número 1 em relação a som, equipamento de som, a toda a estrutura. É Thiago. Sim. Eu não dou nem muita opção para o noiva, não. É Thiago. Mas, basicamente, todos gostam e querem o Thiago também, porque o Thiago tem um ótimo material, o Thiago é atencioso, o Thiago tem um preço maravilhoso, e o Thiago é aquele cara que se eu falar assim, Thiago, vou precisar que você aumente uma caixa de som. Thiago, olha, acrescentou um pagode. Consegue manter esse rider pra gente? E sem prejudicar o Thiago, porque isso é super importante. Eu sou super justa em relação a isso, porque senão as noivas começam a querer pedir muito e aí não dá. A gente precisa também respeitar o trabalho da outra pessoa. E o Thiago, sempre que possível, ele me escuta. E ele me atende. Eu trabalho com o Thiago há muitos anos. E, em paralelo ao Thiago, tem a dona Miriam, que provavelmente você já ouviu o nome dela, do Miriam Festas. A dona Miriam, a Michele Fraga existe hoje também pela dona Miriam. Sério? A dona Miriam abriu o mercado de Itaboraí para mim. A dona Miriam assinou embaixo das minhas propostas. Então, muitos eventos que eu fechei antes foi porque a dona Miriam carimbou. A dona Miriam já tinha mais de, 20 anos, 30 anos na época de mercado, quando eu comecei. A dona Miriam é uma senhora, talvez você tenha ouvido falar da Miriam, tem o buffet da Miriam, mas você não tenha... Eu não tenho nenhuma imagem formada dela, por exemplo. Ela é um amor, ela é uma senhora maravilhosa. Se você olhar para ela, você não acredita. Ela é mais baixinha do que eu. Mas ela é uma leoa também, viu? Que legal. Ela é aquela que nos bastidores faz a coisa acontecer. Não seria diferente, né? Tanto tempo de mercado. E eu devo tudo a Miriam, assim, sabe? Meu primeiro escritório foi no espaço dela, que ela é dona do Espaço Village, né? A Miriam faz buffet e decoração e ela é dona do Espaço Village, que fica aqui próximo do condomínio Village. Então, ela... Sem palavras pra Miriam, sabe? A Miriam, ela me ajuda em tudo. Tudo que eu falo, Miriam, olha, eu tô voltando. Ela, vem que eu tô aqui. Então, eu acho que raramente ela me disse não. Eu tenho um caso interessante para falar sobre a Miriam. Alguns anos atrás, surgiu uma moda de uma cor de casamento chamada marsala. Não é da sua época, né? Acho que não. Marsala é uma cor que não existe. Na verdade, não existe. Existe, teoricamente, é um vermelho escuro, mais pro vinho. Só que a gente não tem flor específica marsala. E aí eu peguei um casamento que a noiva foi categórica. Eu quero flores marsala. Eu falei, tá, não existe. A gente vai ter flores similares, que se aproximam. E aí eu especifiquei todas as flores que eram compatíveis com aquela tonalidade que a noiva escolheu. E aí eu passei no local do evento na sexta-feira. E aí o florista estava lá já, criando os arranjos. Porque eu estava indo para um outro evento na Ilha do Governador, com 15 anos na ilha, e o casamento seria no sábado. Eu cheguei lá e eu falei, não é isso. Não são essas flores. E aí o florista, não, é assim. Eu falei, não. Liguei para Miriam. Miriam, o negócio é o seguinte. As flores que o florista comprou, não é isso. Aí ela, como assim não é? Eu falei, não é. Eu especifiquei.
Olha, eu vou te mandar de novo aí o cronograma, o checklist, tudo direitinho. E aí ela se despencou 4 horas da manhã, foi no CADEG, no Rio de Janeiro. Entendi. Comprou todas as flores novamente e fez o que a noiva queria. A noiva ficou sabendo disso 1 ano depois, que numa conversa, num bate-papo, a gente foi comer uma pizza e a gente conversou sobre isso e contou. Assim. Então, o fornecedor que te respeita, que te escuta, ele precisa ser valorizado, não é? Muito. É óbvio que, se ela não fizesse, talvez ela tomasse um processo da noiva. Mas eu acho que vai além disso, sabe? Eu acho que vai além disso. Então, a Miriam, eu indico a Miriam, assim, de olhos fechados sempre. Porque não é só sobre a eficiência na prestação de serviço dela, mas é sobre essa atenção e esse cuidado com os detalhes, sabe? Eu achei legal, achei interessante que você falou da não menção com a noiva também. Ela não soube disso. Ah, não, diversos problemas que surgem, a noiva não tem necessidade de saber, porque às vezes pode ser uma coisa fácil de resolver, mas aquilo vai ficar na cabeça dela ali, tomando uma proporção. É como você vê um inseto dentro da sua casa, aquele inseto não vai te fazer nada, mas ele te cria um pânico que te desestrutura, né? Talvez você demore até dormir naquele dia. Então, imagina no seu casamento eu falar pra noiva, por exemplo, acabou o papel higiênico. Ela vai falar, como assim? Não, a gente vai resolver. Sim. Sabe? Não precisa nem saber. Então, assim, na véspera do casamento, a gente ainda tinha 24 horas. A gente tinha 24 horas. E aí cabe o assessor também ter esse cuidado. Eu estava indo para a Ilha do Governador, eu poderia simplesmente não ter passado lá. Mas eu passei. Sim. Eu saí de casa mais cedo, porque a gente considera um trânsito até a Ilha do Governador, né? Daqui a gente nunca sabe como tá a subida da ponte, a descida da ponte, enfim. Já fiz 6 horas daqui ao Rio. Já tivesse. Então, uma sexta-feira... não, mas o trânsito oposto... Não vai nessa, porque pode ter um trânsito, pode ter um sequestrador, pode ter tanta coisa que... Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, nem que se você vá de helicóptero, mas pode ter um tempo que não é favorável para voo. Então, se antecipe, cerimonialista. Esse é um ponto também super importante. Se eu fosse dar uma dica agora para todos os cerimoniais, eu falaria isso. Se antecipar. Se antecipe. E como que é lidar com essa pressão? Peque pelo excesso. E essa pressão do evento, como que é? Já foi difícil. Volto a dizer que quando a gente está no evento certo, as coisas funcionam. Quando a gente está com os fornecedores certos, as coisas funcionam. Entendi. Por mais que você tenha uma demanda muito grande, eu sempre falo, gente, eu não consigo parar para fazer uma foto, eu não consigo parar para gravar um vídeo. Para a sua própria divulgação, que você diz, né? Para minha própria divulgação. Eu já contratei equipes para estar comigo, me acompanhando, e ela fala assim, para, porque... Não, agora não dá. Não dá. Eu estou concentrada numa coisa, eu não quero parar para fazer outra coisa. E não é uma crítica para quem faz. Eu não consigo. Entendi. Eu sou aquela cerimonialista que lido com a pressão na pressão. Na agitação. No funcional. Se eu precisar entrar 10 vezes no banheiro para saber se está tudo ok, eu vou entrar. Eu falo banheiro, porque banheiro é uma coisa que você deve pensar assim, pô, mas banheiro? Cerimonialista? Porque as outras coisas são óbvias, né? A decoração é óbvia, a mesa do bolo é óbvia, a mesa do doce é óbvia, a organização da cerimônia é óbvia. Mas o trabalho cerimonial vai além do óbvio. Sim. Acho que todo trabalho bem feito vai. Exato. Então, eu gosto sempre de mencionar essa questão que a pessoa fala assim, tá, mas a cerimonialista está fazendo o que lá no banheiro? A cerimonialista está fazendo o que no estacionamento? Verdade. Isso tudo faz muito sentido quando você vê o evento fazendo resultado, fazendo efeito, funcionando bem. E até recentemente, eu estava conversando, inclusive até com meu pai sobre, eu estava falando como que eu gosto ou eu qualifico um profissional como bom. Não é só o ato de finalizar o trabalho, mas é o ato de não gerar problema sobre aquele trabalho. É conseguir ser resolutivo de uma forma completa. Eu vejo muito isso e eu acho isso como um diferencial gigantesco. E isso parte muito de conseguir ter uma conexão com o cliente, entender e prever o que o cliente está pensando e imaginando, né? Para que você consiga remediar um problema antes mesmo que ele aconteça, né? E assim,
Como que você faz, né? Ou se você já conseguiu fazer isso para o teu aluno, para o teu profissional que você está treinando? Como que você consegue fazer com que ele desenvolva essa sensibilidade? Olha, o meu curso é fazer um marketing agora positivo para profissão Não, fique à cerimonialista. vontade. Fique à vontade. O curso profissão cerimonialista, ele não entrega conteúdo técnico. Volto a dizer, conteúdo técnico. Hoje você dá um Google, você pergunta aí para qualquer inteligência artificial, ela vai te responder tudo. Tudo, verdade. Na minha época, não. Na minha época, se você desse um Google e perguntasse, não tinha resposta. Eu entrego a minha experiência. Eu entrego o calor. Eu entrego o meu coração. O que funciona para mim. Eu entrego a verdade. Automaticamente ali você já consegue ver quem vai evoluir e quem vai parar. Porque não é para todo mundo. Eu não vou escolher uma profissão só porque dá dinheiro, eu só trabalho no final de semana. Não funciona assim. A gente cansa de ver pessoas que escolhem a graduação logo que terminam o ensino médio sem nenhum tipo de maturidade, talvez por influência dos pais. Sim. E lá no segundo período já está no terceiro, no quinto. Coitado, se formar, ele não vai trabalhar naquilo. Conheço várias pessoas. Também. Várias. Se ele conseguir levar a faculdade até o final, porque muitas das vezes está sendo paga pelos pais, ele não vai exercer aquilo. E o cerimonialista, ele pode fazer diversos cursos. Se ele não tiver o perfil, ele não vai seguir. Ele não vai seguir. Então, eu tento mostrar isso para eles. A verdade. A verdade precisa existir. A sua verdade com você mesmo. E a verdade com o cliente também. Eu preciso dizer para o cliente o meu perfil de trabalho. Eu preciso dizer para o cliente que eu não vou fazer massagem no pé dela. Não é o meu perfil. Se ela quiser, eu coloco uma assistente para isso. Tá tudo bem. Eu não consigo, eu estou no bastidor. Eu estou no bastidor. Eu preciso estar no bastidor. O meu trabalho é esse. A gente tem assessores, a gente tem equipe, a gente tem assistente, que uma vai ficar lá na mesa do doce. Porque ainda tem a pessoa que acha que o cerimonial é aquela pessoa que ajeita o seu véu, organiza os padrinhos no cortejo e cuida da mesa do doce para não ser invadido. Isso, um assistente bem treinado faz. Agora, o meu tete-a-tete com o fornecedor, que a gente negociou há 1 ano atrás, que a gente tem um contrato, porque eu estou com todos os meus contratos, antes era impresso, hoje não, está tudo aqui no app, e eu estou ali, não, você colocou aqui para mim que eram 12 garçons, cadê os 12? Não estou vendo. Cadê o escarlapinho com o piamontese? Não estou vendo. Não, olha só, a gente marcou 9 horas. 9 horas você precisa servir a rodada de bebida tal, porque vai ter uma homenagem de alguém. Cadê? 8h30, ó, rodada. 8h40, tá tudo certo? 8h50, cadê? Vamos lá, vamos subir. Mas eu vou esperar 10 minutos. Vai esperar. Quem não pode esperar é a noiva. Você pode esperar. As coisas precisam funcionar. A gente tem que trabalhar com antecipação sempre. A gente precisa se organizar. Mas está acabando uma música. Ok, espera mais um pouco. Então, eu preciso estar nesse bastidor. Porque, para mim, o meu trabalho é esse. O meu trabalho é esse. Entendi. Eu tô para organizar o seu casamento. Eu não tô para ficar desfilando atrás de você no salão. Não tem nada de errado nisso. Só não é o meu estilo. Entendi. Só não é o meu perfil. Eu tenho várias alunas que super funcionam dessa forma e ela distribui essas tarefas, talvez, de estar no bastidor, para algumas assistentes. Eu prefiro estar no bastidor. Eu sempre falo que antes, por exemplo, eu ficava revoltada quando eu via uma foto da noiva no altar lindíssima e que me aparecia. Eu falava, por que tá me aparecendo? Aí eu ficava tentando entender por que eu estava naquele momento ali e que eu fiquei aparecendo naquela foto. Onde que eu errei? Onde que eu falei? Qual foi a parte? Porque existem momentos chaves, principalmente em cerimônias e igrejas, que eles não voltam, eles não se repetem. Sim. Aí você imagina você ali próximo daquele ângulo.
Tem que chamar o fotógrafo em off, me apaga, pelo amor Apaga. de Deus. Então, hoje em dia tá fácil. Hoje em dia tá fácil. Antigamente você falava isso, a pessoa falava, oi, o quê? Como assim? Agora? E antigamente também os equipamentos, né, as câmeras gigantescas, eles precisavam de pedestais, ficavam super mal posicionados, eram fios. Gente, eu peguei tudo isso. Que você tinha que ficar andando olhando pro chão para você não tropeçar e não derrubar aquilo. E ao mesmo tempo você precisava... Eu tive um casamento, você falou de episódios, né? Sim. São muitos episódios, a gente vai lembrando. Eu tive um casamento com um fotógrafo, esbarrou numa decoração, que foi uma decoração na época que eu sugeri que não fosse feita, porque era um vaso super fino, num corredor estreito com água. Ele tropeçou, aquilo quebrou em cima do vestido da noiva, em cima do véu, que é um tecido cheio de micro pontinhos. E aí ela só olhou para trás e eu falei, se concentra. E aí eu ficava ali embaixo, tentando catar o máximo que eu podia, secar o máximo que eu podia daquilo dali, com a cerimônia acontecendo. Entendi. Então era quase impossível ser fotografada e eu não aparecia, eu só falava pro fotógrafo, pega daqui pra cima. Porque eu precisava tirar aquilo não só por uma questão de segurança, mas quando ela virasse, como é que ia rolar aquele monte de vidro ali? Sim. Porque aquilo entranhou, assim, sabe aquele vidro bem fininho? Bem, sim. Que aquilo quebra... Esfarela, né? Então, assim, essas coisas acontecem, né? E aí, a gente precisa atuar. Entendi. E até o chegar ao casamento, como que você vê com o casal, né, que você está lidando ali, ou às vezes a família que você está lidando, como que você vê para manter a tranquilidade, né? Como que você faz para desafogar aquele estresse ali de financeiro, custos, planejamento, isso tudo? Quais que são as dificuldades desse processo? Fácil não é. Fácil não é porque a gente lida com pessoas totalmente diferentes, culturas diferentes, né? A importância que a pessoa dá para uma coisa, a importância que a pessoa dá para outra coisa. Então, a gente precisa primeiro conhecer, entender. Mas quando a gente está com aquele casal que faz sentido pra gente, as coisas elas acontecem tão natural, tão no automático. Eu já fui obrigada, é o termo, né? Já foi necessário eu conversar com o noivo separado, conversar com a noiva separado, conversar com a sogra separado. Sim, eu já precisei fazer isso. Entendi. Porque, às vezes, no calor, 3 pessoas com pensamentos distintos querendo debater, não vai funcionar. A gente encerra a reunião e aí depois, no outro dia, você chama cada um no seu privado, conversa, passo a minha experiência e aí vai o ponto da confiança. Porque se você confia no assessor, você vai parar para ouvir. Até tem um caso bem interessante sobre essa questão da confiança de um evento que aconteceu há pouco tempo. Foi uma assessoria de 2 anos e era um destination wedding, que é quando o casamento acontece em uma cidade totalmente diferente de onde os noivos moram e onde os convidados moram, ou seja, todos os convidados precisaram se deslocar para uma outra cidade. Aconteceu isso na minha família. E aí, o que aconteceu? Tudo certo, tudo planejado, os noivos foram um dia antes para a cidade, alugaram casa, levaram tudo, cachorro, tudo. E aí eu sempre mando, o aplicativo tem um checklist, tem um lembrete das coisas que precisam ser levadas. Não se preocupe, Michele, tá tudo sob controle. Ok, tudo sob controle. E aí, do nada, ele chegou e falou, me veio agora uma lembrança, verifica para mim, por favor, se lá no Fraterno tá o meu paletó. Eu falei, tá, o seu paletó tá, eu já abri, mas a sua calça tá onde? Aí ele falou assim, tá lá. Eu falei, não, a calça não. Porque ele tinha me dado o paletó pra gente passar. Que tinha uma senhora lá passando o vestido da noiva, porque como houve deslocamento de uma outra cidade, em carro, a gente já providenciou uma pessoa para passar. A calça não, ele entrou em desespero. Desespero. Eu falei, calma. Automaticamente, eu liguei para 2 pessoas que estariam indo para o local. Falei, uma delas é a dona Miriam, que tem lojas também de aluguel de roupa. Traz o que você tem, no tamanho tal, no tom tal. E aí ele cismando que queria ir para a cidade dele para buscar,
a cidade dele pelo menos 2 horas e meia, dependendo do trânsito. Eu falei, calma, vamos pensar. Tem alguém? Não, o apartamento não entra, porque prédio não entra. E aí ele pegou um carro e falou assim, eu vou. E aí quando eu olhei, ele já tava passando pelo portão. Aí eu fui, e a noiva desesperada, assim, rola aquele caos de 5 minutos, mas que acaba o mundo, né? E aí todo mundo nervoso, eu, calma gente, nós já tô ficando nervosa agora. Calma, a gente vai resolver. E aí eu liguei pra ele e falei, você volta agora. Agora. Não, mas eu não quero ouvir, você vai voltar agora. Você não vai pegar a estrada nervoso do jeito que você tá. Porque se der o horário do casamento e não tiver a calça, você casa com qualquer outra calça. O que não dá pra acontecer é você não estar. E a forma com que ele tava, agitado, nervoso, tem diversos outros fatores. E chateado com aquela situação. Um casamento organizado há muito tempo, né? Então, ele voltou imediatamente. Ele não voltaria se ele não confiasse em mim. E aquilo pra mim, assim, eu me arrepio só de lembrar. Porque foi... Sabe aquela validação de que você tá no caminho certo? Sim. Sabe aquele gás pra você continuar fazendo aquilo que você sempre acreditou? Sim. E foi muito importante. Foi só um olhar dele, quando ele retornou e olhou pra mim, eu falei, confia em mim. E aí ele sentou chorando, nervoso. Falei, confia em mim. A gente conseguiu uma pessoa, foi até o apartamento, buscou a calça dele, mas em paralelo tinha 10 calças lá pra ele escolher. Porque já foram chegando as outras que eu havia solicitado. Então, a confiança, o olho no olho, é fundamental. É fundamental. Não é só um contrato. Verdade. Perfeito. Perfeito mesmo. E a noiva me mandou um depoimento depois, assim, incrível. Eu estava na lua de mel que ela me mandou, mas eu não tenho o perfil de compartilhar esses depoimentos que ela me mandou no privado. Eu considero que é um momento nosso. Sim. Se ela, como ela já escreveu vários outros no Instagram também, mas aquele que ela me mandou ali, específico, foi pra mim. Então é um momento nosso. Ele tá muito bem guardadinho. Ela ainda falou, se quiser postar, eu falei, não, você me mandou no WhatsApp, é nosso. E assim, as falas dela. E assim, eu acho que todo empreendedor já pensou em desistir. Você já pensou em desistir? Uma dúzia de vezes. Pelo menos 3 vezes por dia. Por aí. Cara, tem uma frase que eu me diverti muito na primeira vez que eu escutei, que foi um empreendedor que eu acompanho, acho que eu acompanho até hoje. Acho que foi o Denner Lippert, que é um empresário também do ramo de marketing, que ele fala: o empreendedor autônomo, ele vive uma jornada maníaco-depressiva, que uma hora ele é maníaco, na outra hora ele é depressivo. Uma hora ele tá maníaco pelo desejo, pelo sucesso, pela conquista, pela aquela luta gigante, a outra hora ele tá quase depressivo ali. Então é uma onda de oscilações. Então, ele fala da importância de ter um sócio também, para ajudar a regular isso aí. Ou ter uma boa família, uma boa estrutura ali, dentro de casa também. Então eu fico pensando, cara, é loucura. Você empreender, você ser autônomo, você ter um negócio, isso tudo é muito hardcore. É muito hardcore. Eu não tenho sócio, mas eu tenho meu marido. Que ele é super, assim... Ele me escuta. Até naqueles momentos que eu falo, não quero mais, eu quero, chega, acabo com tudo, não quero, cancela tudo, cancela e-mail, cancela tudo. E ele me escuta, deixa eu falar. E depois ele vai falar assim, Michele, não adianta, você vai voltar. E aí, não vou, você tá doido, dessa vez é verdade. E aí depois ele só olha pra mim e fala, bom. Então ele é meu marido sócio, podemos dizer. Não, todo parceiro é um sócio. Ele é a pessoa que me apoia mesmo. Até quando eu falo, vou fazer isso agora, vou fazer aquilo. Tem hora que você quer esganar, normal, né? Mas ele, no geral, ele é meu suporte, sem dúvida. Legal, eu acho muito importante. Acho que se eu não fosse ele, realmente, talvez eu não que eu tivesse largado, mas como eu tenho outros empreendimentos, talvez eu estivesse focando mais em algumas pausas já, talvez. As pausas, elas foram feitas, né? Porque eu tive 2 gestações seguidas, que não foram planejadas, e foram feitas, e foi, assim, super importante eu saber respeitar também isso, sabe? Eu consegui respeitar. Foi um momento um pouco punk no começo, para eu conseguir entender por que aquelas coisas estavam acontecendo. Você no auge tem que parar. No auge eu larguei a cidade. Aí no auge eu engravidei. Aí quando eu tava retornando eu engravidei de novo.
Então, você ter maturidade Como para são esses entender... retornos ponderados? Como é que você Não se são recoloca? fáceis. Como é que Não você se são recoloca no fáceis. mercado? Não são fáceis porque eu não faço trend. Uhum. Mas eu tenho as pessoas que me acompanham. Eu já estou fazendo o casamento das festas de 15 anos. Ou seja, já estou casando pessoas que eu debutei. Legal, né? Então, quem me conhece, quem já conviveu comigo, é claro que a gente não agrada 100% e nem tem esse intuito. Porque, usando aquela velha frase que nem Deus agradou todo, Jesus agradou todo mundo, né? Mas acaba sendo verdade, porque existe uma questão de personalidade, uma questão de estilo, o que funciona para mim não funciona para você. Talvez o meu modo de acelerado pode te incomodar em alguns momentos, e tá tudo bem, né? Talvez eu precise falar para você coisas que você vai falar, por que essa garota tá me falando isso? Né? E não levam muito bem. Eu tenho até um episódio sobre isso, que uma pessoa chegou para mim pedindo um orçamento, e aí eu sempre no primeiro momento, eu não tenho medo de ficar entregando, eu vou entregar o peixe e a pessoa vai embora daqui e vai fechar com outra pessoa que talvez seja mais barata, mas com tudo na cabeça dela. Se ela fizer isso, tá tudo bem. O problema não é meu, talvez o problema seja dela, né? E aí eu conversando, e ela me falando algumas coisas, e eu auxiliando-a nos pontos que estavam sendo falados, no estilo que ela queria, e eu falei, olha, dessa forma talvez não vai funcionar, por esse motivo, né, aquilo que a gente já conversou sobre a importância da assessoria, e de como você ser leal à pessoa no período prévio, né, não adianta você dizer no dia não deu. E aí, resumindo, ela saiu de lá. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela não gostou, porque todas as ideias que ela tinha dado, eu, de uma certa forma, puxei para trás. E eu deixei ela super à vontade. Minha frase para ela foi, olha, você fica super à vontade, o assessor ele precisa ser a pessoa de confiança sua. Se você não confiou nas minhas dicas, nas minhas sugestões, está tudo certo. Aí ela fechou com outro profissional, só que ela fez tudo aquilo que eu tinha falado. Curioso. Pra mim... Eu já vi isso também, já aconteceu já comigo. Pra mim, validou. Validou. Sim. Não entrou aquele dinheiro na minha conta. Eu não exerci aquele trabalho. Mas a minha ideia, a minha experiência do que funciona e não funciona... Foi exercida. Né? Foi exercida. Faz sentido. Poxa, eu tô adorando o podcast. Reparei que a gente já passou de 1 hora e tanta já. Eu só preciso falar da terceira pessoa, senão... Verdade, eu ia te perguntar isso agora. Não, senão me matam. Algumas coisas que eu queria te pedir no final, pra você falar dessa pessoa e depois deixar uma mensagem, tanto para uma futura cerimonialista que esteja te escutando, quanto para um futuro casal que possa estar escutando também. Perfeito. Então, voltando à questão do agradecimento, eu precisei agradecer as 3 empresas, que foi o Thiago e a Miriam, e a Impressione Gráfica, não sei se você conhece, ela é de Nova Friburgo, mas ela é um parceiro também de muitos e muitos anos, que está sempre à disposição para me atender. Eles conseguiram me atender morando em Santa Catarina, a gente conseguia levar convites para lá, porque não que ela não tenha gráficas, mas sabe aquela pessoa que consegue já entender a sua forma de trabalhar? Sim. A gente consegue negociar mesmo. A gente consegue trocar esse convite para esse papel, para aquele papel. A noiva não tem identidade visual, não conseguiu criar. Você consegue criar um monograma aqui para ela? Pode ser mais simples, ela não quer uma coisa muito, muito editada e tal. Sabe aquela pessoa que consegue te ouvir? Porque a maioria das gráficas, por exemplo, ela quer... que você chegue com tudo pronto e ela faz a impressão. Isso. Ou se ela for fazer a arte, ela precisa que você pague por aquilo dali. Sim. E você precisa ter um orçamento um pouco menor, né? E aquela questão também de valorizar não só o convite de R$10 a unidade, mas aquele convite que custa 3. Ter o mesmo atendimento. Sim. Às vezes você vai comprar uma linha de R$3, a pessoa mal olha para você. Mas se você está comprando um negócio com ticket mais alto, a pessoa já te oferece um café. Sim. Eu acho que não é por aí, né? Então, esses fornecedores eu preciso exaltar, porque, sem dúvida,
Michele Fraga Cerimonial existe porque tem um suporte. Entendi. Poxa, legal. Eu acho isso muito importante, né? Eu sempre dentro do meu negócio, com uma equipe, né? Recentemente eu fiz uma reunião do grupo, né? Que nós somos uma equipe bacana, unida. Eu sempre falo isso, a mesma coisa. O cliente ali, o cara que está sendo atendido, ele quer atenção, como todo mundo. Ele quer que você pare ali, escute, fale. Por isso tanto que eu sou muito das reuniões. Porque eu consigo parar e eu estou vivendo aquele momento ali presente, dando o meu 100% ali naquela reunião, naquele momento, naquele horário, né? Por ter uma agenda apertada, eu tenho que falar assim, esse horário aqui é determinado, de 5 às 6, de 6 às 7, eu tenho que ter um horário ali bem fechado, que eu consigo dar aquela atenção máxima. Hoje em dia tem tem 3 pessoas que cuidam do nosso WhatsApp para começar a estar atendendo. Uma galera atende um grupo, outra galera atende outro, tem gente que só eu que atendo, então a gente vai se dividindo ali, porque passa um dia, tem 30, 40 mensagens diferentes. O WhatsApp ele foi a melhor e a pior coisa que aconteceu, porque se você não consegue ter um suporte para o WhatsApp, é melhor que você não tenha. Não tem WhatsApp, Porque é horrível você colocar um link na bio, aí você clica no tal link da bio, e você tem 0 resposta. Ou você tem um robozinho te respondendo que você não consegue falar com o ser humano. Talvez te deixa ainda mais revoltada do que uma não resposta. Sim. Então eu sempre falo, vai funcionar o WhatsApp? Então coloca o link na bio. Isso. Não vai funcionar? No primeiro momento não vai funcionar? Então vamos deixar sem? Tá? Vamos amadurecer, tá? Porque não adianta você ter um Instagram maravilhoso, feito por uma terceira pessoa, que você não sabe nem o que está sendo postado, e não ter entrega, né? Não ter atendimento, você chegar ali no cara a cara, você não ser compatível. Sim. Né? Às vezes você tem ali uma empresa fazendo marketing maravilhoso, lindo, maravilhoso, mas você a gente direciona para a rede, para o WhatsApp, e a empresa não consegue. Não leva o cliente na mesma atenção que a gente espera, né? Eu falo muito isso para os meus clientes também. Falo isso com muita frequência. É sobre uma entrega de pizza. É. Você compra o melhor material, você faz o melhor marketing, a melhor fachada, você está no melhor endereço, aí o motoboy vai lá e te joga a pizza em cima de você. Às vezes revirado. Revirado. Fria. Sim. Acabou. Tudo. Recentemente em Cachoeiras eu esperei por 3 horas e meia para uma pizza chegar. O problema não é nem a pizza chegar 3 horas e meia, são aqueles barulhos de moto que ainda saem ainda instalando na sua porta, 11h da noite, você com 2 crianças pequenas. Sim, nossa, eu não tenho crianças pequenas, mas imagino. Às vezes você tá ali, as crianças já foram dormir, você tem que retornar ali com aquele processo para botar elas de novo na cama e tal. Imagino. Fácil não é. Mas agora, vamos encerrando. Deixa as mensagens, uma para menina ou rapaz, homem, jovem, adulto, que quer que seja, que queira se tornar cerimonialista. Deixa uma mensagem para essa pessoa e aproveita para jogar tua isca pro curso. Como que alguém compra um curso seu também? Encerra falando sobre isso também. O curso Profissão Cerimonialista, ele tem hoje um diferencial, que, como a gente conversou, ele funciona como uma mentoria, na verdade, né? Com a ausência do presencial, a gente trouxe o Profissão Cerimonialista, que iniciou de forma presencial em turmas, a gente trouxe para o online, e eu comecei a ver que eu precisava entregar realmente mais do que o técnico. Entendi. E quando a gente está em uma turma, aquela hora não vai funcionar, porque a dúvida de uma não é a dúvida de outra, aí dispersa outra pessoa. Então, eu me disponibilizei a dar um curso de forma online, porém ao vivo e individual. Ou seja, ele é uma mentoria. Sim. São 4 aulas. Depois dessas 4 aulas, onde a gente entrega através da apostila todo o conteúdo inicial necessário, que não é só o técnico, ele vai desde precificar ao uniforme, ao mínimo necessário. Ele tem uma mentoria. Para quê? Para te auxiliar na escolha do nome, para te auxiliar na escolha do seu cliente ideal, das suas redes sociais, quanto que você vai cobrar, né, baseado em quem você vai vender o seu estilo, tipo de serviço que você vai oferecer.
Não adianta entregar conteúdo e deixar a pessoa sozinha. Ela não vai conseguir, ela vai tentar copiar o primeiro que ela viu. Né? E eu busco sempre nos meus alunos puxar a identidade deles. Eu entrego um conteúdo para eles, eu mostro para eles qual é a minha proposta, a proposta que eu entrego para as noivas, eu mostro para eles. Se alguém copiar, sinto muito. Eu mostro para eles se inspirarem. Eu entrego para eles uma prévia de um contrato que geralmente funciona no mercado, mas eles precisam ter o advogado deles para auxiliar na confecção de contrato deles, até porque o serviço que eles vão oferecer talvez seja diferente do meu. Né? Então, eu gosto de preparar. O curso de profissão cerimonialista ele foi feito para realmente preparar. Como eu disse no começo da nossa entrevista, eu tenho vários alunos que, orgulhosamente, eu digo que estão aí fazendo sucesso. E eu vejo que é por esse cuidado. Por esse cuidado, por essa atenção. Então, você que está pensando em ingressar no mercado de eventos, ou que de uma certa forma sempre teve inserido no mercado de eventos e como eu, demorou a entender que talvez isso é uma profissão, e é uma profissão bem remunerada, você tenha a oportunidade de ter um curso com quem começou lá atrás, onde a mata ainda era virgem, onde você não tinha muito conhecimento, aprendeu com erros, não foram poucos, e está aqui disposta a entregar tudo. E eu entrego, viu? Eu entrego tudo. Da mesma forma que eu falei com você aqui abertamente, contando bastidores, eu entrego tudo. Eu conto como funciona o trabalho, eu conto quanto geralmente custa a realização de um evento, para que você possa sair com conteúdo, sair preparado para ingressar no mercado de eventos. E para você noiva também. A minha assessoria é essa. Estar do seu lado, dizendo para você o que funciona, o que não funciona, baseado nos seus desejos, baseado no seu orçamento, enquanto você pretende investir. Eu vou te auxiliar, tentando reduzir ao máximo as chances de erros. Podem acontecer, porque a gente depende de terceiros, mas as minhas indicações são pessoas que eu validei, e são pessoas que estão comigo há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. A gente não tem tempo para erro, infelizmente. Eu tenho pessoas que são amigas e que eu não indico. Porque quando a gente indica, a gente assina embaixo. Então, validar o serviço de uma outra pessoa precisa ser 100%. Você precisa estar segura. Imagina se algo não acontecer. Com a pandemia, por exemplo, a gente teve diversas empresas grandiosas que simplesmente não conseguiram, não tiveram estrutura. Então, até mesmo você saber se aquela empresa vai conseguir daqui a um ano, Black Friday, marketing, de promoção. Cuidado com promoção. Quem faz promoção é porque precisa de uma injeção. Exatamente, de caixa. De caixa, naquele momento, para resolver algum problema. É algum problema. Você não quer dinheiro, é algum problema. E aí, só que o casamento vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Tudo aumentou daqui a 1 ano e meio. O leite condensado não é mais o mesmo preço, a flor não é mais o mesmo preço. Você vai conseguir ter desse dinheiro que já foi reduzido através de um desconto há 1 ano e meio com os valores diferentes, os valores que você não consegue prever. Você não consegue prever. Com a nossa política, a gente não consegue prever quanto vai dar. Exatamente. Um dia o dólar estava 5, no outro dia estava 6, nem sei quanto está hoje. Tá quase 6,10 já. A gente não consegue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com muita oferta. Não quer dizer que a pessoa não consegue melhorar. Consegue. Através das minhas indicações, por exemplo, os meus parceiros, não é que eu peço desconto, mas eu peço um benefício. Afinal de contas, eu estou praticamente entregando para eles um evento. Exato. Então, eu preciso ter um retorno. Não para mim, né? Existe aí uma política no mercado sobre a questão de bonificações, que a gente chama de BV, e eu sou
praticamente, eu sou totalmente contra. Eu sempre fui contra. Mas eu quero que oferte ali uma vantagem para noiva. Eu quero poder pedir uma caixa de som pro Thiago. O Thiago falou, posso? Eu quero poder falar pra gráfica, Renato, você consegue fazer a arte dela para mim, por favor? Porque ela não teve um designer para fazer. Vou fazer. Eu quero falar pra Dona Miriam, olha, vai passar 30 minutinhos. Você consegue segurar? Consigo. Dona Miriam, você consegue dar de brinde o buquê da noiva? Pode usar as mesmas flores que foram usadas na decoração. Não precisa comprar diferente. Consigo. É isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero ouvir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as ciladas do mercado. Sim. Não é só no mercado de eventos, mas principalmente no mercado de eventos, onde a gente está falando de produtos que são caros e produtos e serviços que vão acontecer a longo prazo. Sim. Obrigada, viu, Igor? Nada. Foi uma tarde incrível. Eu acho que se a gente tivesse mais 2 horas, a gente ficava aqui mais 2 horas falando. E se a gente não parasse, a sua noiva deveria estar aqui. Devia estar acompanhando. Porque ela já ia sair dali e falar assim, marca a data. Provavelmente. Mas ela vai assistir. Vai, com certeza. Eu já vi ela assistindo várias vezes. E vai te colocar na parede. Vai. Ela fala assim, ó, ela disse que dá em 1 ano. Isso, vamos fazer o planejamento. Mas precisa começar a organizar. Precisa. Quanto antes, melhor também, né? De certa forma, em alguns pontos. Por vários pontos. Primeiro que você tem aí um período maior para você fazer um parcelamento. Você consegue também ter os fornecedores que você quer, porque aqueles mais desejados são fechados antes. São fechados antes, sim. Você consegue escolher a data que você quer também, né? Existem datas aí que são as queridinhas das noivas, períodos mais secos, menos quentes. Sim. Aí voltamos à questão da praia. O período da maré, da lua cheia. Então, tudo isso que quando você vai escolher uma data, tem que pensar se é um feriado prolongado. Muitos casais procuram, principalmente os casais de Destination Wedding, feriados prolongados, que conseguem trazer com mais facilidade os seus convidados. Sim, minha prima saiu de Salvador para casar no Estreito. Eu fiz no Estreito. Eu fiz um casamento 100% do pessoal da Bahia. Não, 95%, porque tinha um familiar da noiva que era de Itaboraí, que foi em Itaboraí. Caramba. Foi o casamento, acho que foi o mais animado que eu fiz da minha vida. Que legal. Porque a Bahia veio, né? Automaticamente a micareta veio e tudo veio junto, né? Legal, eu acho muito legal. Foi muito bom o casamento, assim. Depois que acabou, ainda saíram atrás dos carros, assim, a noiva em cima do carro, dançando. É tipo Salvador, sabe? Tipo Nunca Salvador. acaba. Cara, o pessoal assim é animado. Foi maravilhoso. Um casamento lá em a prima botou uma escola de samba no casamento dela. Literalmente. E não foi nem aquela coisa muito enxugadinha, não. Foi literalmente um grupo grande tocando. Eu falei, caraca, do nada no casamento foi entrando assim a galera e não parava de chegar. É muito bom, né? É lindo. Quando a gente consegue encantar os convidados, eu sempre falo que o casamento é nosso, mas eternizar aquele momento para todo mundo que tá ali é muito bom, né? É trazer o diferencial, é trazer ali um despertar, até mesmo para aquela pessoa. Eu já fiz casamentos, esses dias eu fiz um em Santa Catarina, tem uns 3 meses. Eu fiz um em Santa Catarina de um casal que já moravam juntos há 25 anos. Uau! Eles já tinham filhos, já adultos. E eles começaram a despertar. E aí, quando ela entrou em contato comigo, ela falou assim, eu quero uma coisa bem simples, porque eu já sou velha e tal. Eu falei, não, como assim? Aí eu entreguei o planner pra ela. E aí, quando ela falou, primeiro momento, ela me disse assim, quando você me deu o planner, eu falei, pra que isso? Eu não quero isso. Quando ela foi pra casa e começou a ler junto com o marido, começou a acender nela como se ela tivesse 20 anos. E eu falei pra ela, Cida, você pode viver como se você tivesse 15, 20, 30, não importa a sua idade. O casamento dela foi lindíssimo, foi maravilhoso, porque foi como se fosse já uma boda de prata, e assim, já com os filhos e netos. Então, nossa, foi incrível, assim, foi inesquecível. E o olhar dela pra mim, dizendo, obrigada por me permitir viver esse momento, eu levo pro túmulo. Que legal, né? Eu acho que isso é o mais importante. É o respeitar a pessoa, né? Sim. Eu poderia simplesmente não dar importância porque ela já mora há 25 anos, já tá casada, e ela mesmo chegou dizendo que não quero isso, não quero aquilo. Sim. E ela foi
se soltando, relaxando, se permitindo viver aquele momento. E foi maravilhoso, foi incrível. Antigamente, talvez ser a Cida que sonhou com esse casamento que ela realizou. Que é uma coisa incrível. Tem preço que pague isso? Tem. É marketing falar? Também, acaba sendo também. Acaba sendo, mas é não real. Não tem preço que paga essas coisas, a experiência, né? É porque se a gente... eu sempre falo que um episódio é bem interessante. Antigamente, eu fui criada com a minha avó, né? Então, eu tenho uma cultura de pessoas mais antigas, né? E minha avó falava assim, nossa, lá em Japiba, o cemitério é no morro. E aí ela falava assim, nossa, aquela pessoa não é querida. Não tem ninguém ali no enterro dela, no velório dela. Olha como tá. E aquilo, eu era criança, muito criança, aquilo sempre ficou na minha cabeça, Até então, até que eu li um livro falando, foi uma série Netflix, falando sobre o prontuário que fala, esqueci o nome, obituário. O obituário, que nos Estados Unidos é muito comum, você contratar empresas para escrever um texto sobre você, aquele texto é escrito até antes de você morrer, para quando você morrer, a sua família, é como se fosse um testamento, mas era um texto, falando de você, para ser falado no velório. E aí uma pessoa foi contratada, e aí ela escreveu, fez uma pesquisa, entregou o texto para a pessoa, e era uma senhora super rica, que tinha tudo que ela possa imaginar na vida que ela quis realizar, ela realizou, mas ela não tinha pessoas, ela não tinha amor, ela não tinha feito nada em prol de nada. Aí ela escreveu, tipo, uma coisa... Aí ela, mas é só isso? Ela falou assim, mas eu não tenho mais nada. O que mais que eu vou falar? Você teve um animal? Você ajudou uma entidade? Você fez isso? Você foi perguntando um monte de coisa para ela. Qual foi o diferencial que você fez no seu trabalho? Qual a diferença que você fez na vida da sua família, de outras pessoas? E aí ela já tinha um período estimado pelos médicos de vida, e aí ela foi tentar viver tudo aquilo. Mas eu penso nisso. O que vão falar da Michele Fraga depois que ela foi embora? Entendi. Sabe? Mas o que falam também hoje? Eu sempre falo que é uma linha que ou ama ou odeia, assim, não tem... Eu lembro que você falou. Não tem muito meio termo, não. Vão sempre, se você perguntar, vão te dar uma resposta mais categórica, baseada naquela experiência que a pessoa teve comigo. Entendi. Mas eu acho muito importante essa questão. Isso se chama personalidade. Identidade. Caráter. Ética. Foi o que minha avó me ensinou, mesmo sendo analfabeta. Não preciso estudar para aprender essas coisas. E saber sobre isso. Impressionante. Legal. É isso. Gostei. Encerrou bem. Encerramos bem esse podcast. Encerrou bem. Gostei muito do bate-papo. Gostei muito da entrevista. Parabéns, você parece uma pessoa incrível. É o que eu... 2 momentos que a gente teve a oportunidade de conversar bem, né? Tô muito grato pela tua vinda. Muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigado para você que assistiu até aqui, né? Que conseguiu acompanhar, que consegue gostar e que espero que esse assunto tenha feito sentido de alguma forma na sua vida, né? Agora a gente vai cuidar de toda a produção, cuidar de tudo, tá bom? Fique à vontade também, se você quiser me procurar, tirar dúvidas, qualquer coisa, qualquer necessidade. Fique bem à vontade. Com certeza. Teremos vários encontros, várias falas sobre. Teremos vários. Temos um caminho aí similar a trilhar. Sou muito feliz de conhecer mais uma pessoa incrível. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Beijo grande. E até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Quem sabe? Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.